Oi, gente, boa noite pra quem já tá aí. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui um pouquinho. Tá sem áudio? Não, deixa eu dar. Só um minutinho que eu vou dar uma olhadinha aqui, tá? Então tá bom. Então vamos lá. Bom, gente, boa noite pra quem já tá aí. Pra quem vai acompanhar a gente depois também, né? Então hoje é mais um dia, mais um encontro nosso, do nosso estudo do livro Mulheres que Amam Demais. E hoje a gente vai pegar mais uma parte. Eu não vou ler o texto todo, tá? Eu marquei algumas partes que eu achei mais interessante pra gente estar discutindo elas. Se tiverem perguntas, tem aqui perto de onde coloco os comentários, tem um íconezinho com um pontinho de interrogação. Pode fazer a pergunta por ali, tá bom? Que aí eu vou respondendo conforme a gente for continuando, tá? Então vamos lá. Esse livro, na verdade, ele não é um livro sequenciado, né? Então hoje eu escolhi o capítulo 3 pra gente falar sobre ele. Achei esse é um capítulo bastante interessante, eu acho que é bem legal. Então vamos lá. Capítulo 3 do livro Mulheres que Amam Demais, de Robin Norwood. Se eu sofrer por você, você me ama? Baby, baby, por favor não se vá. Acho que estou me embriagando na minha depressão. The Last Blue Song. Foi necessário desviar-me de muitas telas amontoadas para que pudesse ler a poesia emoldurada, pendurada no centro da parede da sala do apartamento desorganizado. Na paisagem desbotada e antiga estava impresso o seguinte poema: Minha mãe querida, mãe querida, quando penso em você, quero ser tudo que aqui é agradável, que é verdadeiro. Tudo que é valoroso, nobre ou importante veio de você, mãe, de todas suas mãos orientadas. Então, assim, nesse capítulo, a autora fala sobre Lisa, que é uma artista, uma pintora, que conta um pouco sobre a situação dela com a mãe e o que o relacionamento dela de codependência com a mãe afetou nos relacionamentos dela ao longo da vida, né, quando adulta. Lisa era uma artista de renda modesta, cujo espaço onde morava era ao mesmo tempo sua casa e seu ateliê. Então Lisa diz: guardei essa tela quando uma amiga minha ia mudar-se e jogá-la fora. Acho que contém uma ponta de verdade, apesar de tudo, você não acha? Riu novamente e disse magoada: o fato de amar minha mãe me causou muitos problemas com homens. Lisa chamara a minha atenção através de um amigo em comum que me contara parte de sua história. Devido ao fato de ter crescido com alcoolismo na família, Lisa era uma co-alcoólatra, ou no caso, uma pessoa que era dependente, né? E assim, o co-alcoólatra ou o codependente, no caso, é a mesma situação. O co-alcoólatra se dirige a pessoas que são codependentes de alcoolistas, né? E no caso tem o codependente químico, que pode ser em relação a qualquer outra substância ou apenas codependente quando a pessoa se vicia em outra por algum motivo, né?
A palavra refere-se simplesmente a uma pessoa que desenvolveu uma forma doentia de relacionar-se com outras, como resultado de envolver-se estreitamente com alguém que apresenta o vício do álcool, no caso da coalcoólatra. Se o alcoolista foi um pai, o cônjuge, um amigo ou filho, o relacionamento normalmente faz com que certos sentimentos e comportamentos desenvolvam-se no coalcoólatra. Pouca autoestima, uma necessidade de ser necessária, uma vontade forte de mudar e controlar as pessoas e uma predisposição ao sofrimento. De fato, todas as características de mulheres que amam demais estão normalmente presentes nas filhas e esposas de alcoolistas ou outros viciados. Ela era a filha do meio entre a irmã mais velha, que era o motivo do casamento precipitado de seus pais, e o irmão mais novo, também uma surpresa, nascido 8 anos após Lisa, enquanto sua mãe ainda bebia. Lisa era o produto da única gravidez planejada. Sempre achei minha mãe perfeita, talvez porque precisasse loucamente que ela fosse. Transformei-a na mãe que eu queria, e depois disse a mim mesma que seria exatamente como ela. Em que fantasia eu vivi. Eu nasci na época em que ela e meu pai estavam mais apaixonados. Desta forma, eu era a favorita da minha mãe. Mesmo que dissesse que amava todos da mesma forma, eu sabia que era especial para ela. Sempre passávamos juntas a maior parte do tempo. Quando eu era bem novinha, acredito que ela realmente cuidou de mim, mas após algum tempo mudamos os papéis. Eu passei a cuidar dela. Meu pai tratava minha mãe de forma rude e perdia todo o nosso dinheiro em jogos. Ele tinha um bom salário como engenheiro, mas nunca tivemos nada e estávamos sempre mudando de casa. Toda a minha vida quis que mamãe fosse a pessoa que o poema descreve, mas na maioria das vezes ela não era capaz nem mesmo de se aproximar-se da mãe que eu idealizava, porque estava sempre bêbada. Comecei a direcionar todo o meu amor, devoção e minha energia para ela, esperando receber o que eu precisava, receber o que eu estava dando. A partir de muito cedo, preocupava-me com ela e tentava protegê-la do meu pai. Eu fazia as mínimas coisas para confortá-la. Agora, quando olho para o passado, percebo que sempre tive medo dela. Sempre esperava que algo horrível acontecesse. Algo que eu só seria capaz de evitar se fosse cuidadosa o suficiente. É uma maneira árdua de se viver quando está crescendo. Quando eu tinha 19 anos, tive a oportunidade de ir ao México com 2 amigas. Era a primeira vez que deixava minha mãe. Ficaríamos 3 semanas. E na segunda semana que estava lá, conheci um mexicano incrivelmente bonito, que falava inglês muito bem e que era galante e atencioso comigo. Por volta da 3ª semana de férias, ele me pedia em casamento diariamente. Dizia que estava apaixonado e que não podia suportar a ideia de ficar sem mim, agora que me encontrara. Ele falava que precisava de mim, e tudo em mim reagia ao fato de ser necessária. Aquele homem estava prometendo-me uma vida maravilhosa. Sua família era rica, ele teve uma boa educação, nunca fez algo que eu pudesse ver, mas achei que isso acontecia porque sua família tinha tanto dinheiro que ele não precisava trabalhar. O fato de ele ter todo aquele dinheiro disponível e ainda achar que precisava de mim para torná-lo feliz fazia-me sentir super importante e conveniente. Decidi me casar com ele e foi definitivamente um erro. Eu não tinha ideia de como me sentia em relação a nada. Não sabia se eu o amava ou se ele era o que eu queria. Eu só sabia que finalmente lá estava alguém que me amava. Estava tão vazia por dentro e lá estava aquela pessoa oferecendo-me o que parecia tanto. E ele dizia que me amava. Casamos-nos rapidamente, sem o conhecimento dos pais dele. Agora, parecia uma coisa tão louca,
Mas na época, tudo parecia mostrar o quanto ele me amava, que ele estava disposto a desafiar seus pais para ficar comigo. Ele tinha segredos para manter a respeito da sua sexualidade, da sua identidade sexual e de seu comportamento. E ter uma esposa fazia-o parecer mais normal do que era, do que se considerava, na verdade, né, desse aqui. Após a cerimônia, tivemos que ir para casa e viver com aquelas pessoas que nem ao menos foram informadas de que estávamos nos casando. Eles me odiavam. Eu não falava uma palavra em espanhol. Sua família toda sabia inglês, mas não falava. Eu era completamente excluída e isolada. Eu já sabia sofrer, aprender em casa. De certa forma, pensei que isso era o preço que se pagava para estar com alguém que se amava. Pensei que fosse normal. Ele sempre chegava em casa bêbado e amoroso, e isso era realmente terrível. Eu sentia o perfume de outras mulheres nele. Certa noite, eu estava dormindo há muito tempo e um barulho acordou-me, e lá estava o meu marido, bêbado, admirando-se em frente ao espelho com a minha camisola. Perguntei o que ele estava fazendo e ele respondeu: "Você não acha que estou uma graça?" Fez algumas caretas e eu percebi que estava de batom. Até então eu estivera infeliz, mas estava certa de que o erro fora meu, de que de certa forma poderia ter sido mais amorosa e fazê-lo ter vontade de ficar comigo, fazê-lo conseguir com que seus pais me reconhecessem e até mesmo gostassem de mim. Eu estava disposta a esforçar-me mais, exatamente como minha mãe. Então até aqui ela fala, né? Na verdade ela começou a identificar alguns padrões no relacionamento, mas ela começou a se culpar, né? Ela achava que a culpa era dela, porque ela estava fazendo pouco, por isso que ele tinha aquelas atitudes. E ela achava que se ela melhorasse em algumas questões, se ela mudasse algumas coisas, ele poderia mudar e ele ia gostar dela e amar ela como ela imaginava, ou como ela idealizava o relacionamento, né? Eu não tinha dinheiro e nem jeito de conseguir um pouco. Então no dia seguinte eu disse a ele que contaria a seus pais o que ele fizera se não me levasse a San Diego. Menti para ele e falei que já fizera contato com minha mãe e que ela estaria esperando por mim. Ele tinha muito medo dos pais e que eles soubessem. Levou-me até a fronteira sem dar uma palavra. Pagou-me a passagem para San Diego e deu-me cerca de $15. Acabei em San Diego, na casa de uma amiga. Àquela altura, eu já não tinha absolutamente nenhum sentimento próprio. Eu estava completamente entorpecida, mas ainda sentia uma compaixão enorme, o que me causou muitos problemas. Fui para a cama com vários homens nos 3 ou 4 anos seguintes, porque sentia pena deles. A maioria dos homens com quem me envolvi tinha problemas relacionados com álcool ou com drogas. Conhecia-os em festas ou ocasionalmente em bares, e mais uma vez, eles pareciam precisar que eu os compreendesse, que eu os ajudasse, o que agia como um imã para mim. A coisa mais próxima a ser amada que Lisa já experimentara era ser necessária. Assim, quando um homem parecia precisar dela, ela estava, na verdade, oferecendo seu amor. Ele não tinha que ser gentil ou dedicado, ou mesmo atencioso. O fato de estar carente era suficiente para reavivar em Lisa os sentimentos antigos e familiares de estipular sua superatenção. Minha mãe começara a beber bastante mesmo quando eu tinha cerca de 9 anos de idade. Eu voltava da escola e ela estava deitada no sofá, embriagada, com uma garrafa perto dela. Minha irmã mais velha costumava zangar-se comigo e dizer-me que eu estava a encarar a realidade, que eu não estava a encarar a realidade, porque eu jamais admitiria como isso era ruim. Eu amava demais minha mãe para até mesmo perceber que ela fazia algo errado. Éramos tão apegadas, eu e ela.
Eu sentia que tinha que compensar tudo que meu pai fazia para não machucá-la. E a única coisa que eu sabia fazer era ser boa. Tentava cuidar do meu irmão, preparar as refeições e ainda conseguir um emprego para ajudar. Na escola, só tinha energia para um trabalho brilhante por ano. Planejava cuidadosamente e mostrava aos professores para provar a eles que eu era capaz. Eles diziam que eu não estava tentando de verdade, mas os boletins não eram bons. E meu pai gritava e minha mãe chorava, culpava-me por não ser perfeita. E eu continuei esforçando-me cada vez mais. Os trabalhos escolares de Lisa e suas notas transformaram-se assim no enfoque de todos, inclusive de Lisa. A família precisava acreditar que se esse problema fosse sanado, traria harmonia. Então eles começaram a passar a responsabilidade de tudo para ela, né? Eles atribuíam todos os problemas que tinham na família, os problemas dos pais, ao fato de ela não estar bem na escola. Então passavam mais uma vez a responsabilidade para ela, né? Se você se esforçar, a gente vai ficar melhor, a família vai ficar bem. Mas como que ela ia se esforçar vivendo numa família totalmente desestruturada, né? Numa família totalmente disfuncional, com a mãe alcoólatra, o pai jogador compulsivo, viciado em jogos, perdia todo o dinheiro nos jogos. Então, como que ela ia conseguir, né, sair bem na escola vivendo dessa forma? Eu costumo falar sempre, quando eu leio esse livro assim, pra mim, ele é muito, muito, muito bom. E eu costumo falar que o que aconteceu com a gente não vai voltar, né? A gente não tem como voltar lá atrás e consertar as questões disfuncionais que nós tivemos em família. O que a gente pode fazer é procurar meios de tratar a partir de agora, né? Identificar quais são os problemas, identificar por que nós vivemos certos padrões e o que leva a gente a se relacionar com certos tipos de pessoas. Mas o mais importante, uma coisa importante também, é a gente ver o que a gente está oferecendo hoje, né, para os nossos filhos. Eu tenho filhos já adultos hoje, reconheço que eu errei muito, né, na criação como mãe. Assim, errei por não ter o conhecimento, né? Errei tentando acertar, que eu acho que é o que a gente mais faz, né, como pais. A gente erra tentando acertar, quando a gente não tem o conhecimento. E lá atrás o conhecimento era muito, muito menor, né? Hoje, com a questão da internet, o tanto de informações, né, as informações compartilhadas, fica mais fácil de a gente buscar entendimento e saber como conduzir as situações. Então acho que é muito importante pra gente estar repassando isso, né? Hoje os meus filhos são todos adultos. Quando eu posso, eu tento fazer uma reparaçãozinha, né? Conversar com eles, explicar pra eles que algumas coisas na minha atitude lá atrás foi a forma como eu aprendi, então foi o que eu repassei. Mas hoje eu entendo que algumas coisas não foram legais, né? Que eu poderia ter feito diferente hoje, depois de ter entendido. Mas eu tenho uma neta, né? E eu tento passar isso para os pais dela e tento tratar ela de uma forma que ela não passe, né, não carregue alguns traumas e algumas questões, como a gente costuma ver, né? Que a maioria das pessoas que tem problemas disfuncionais hoje, de comportamento, problemas de relacionamento, né, tanto relacionamento romântico como relacionamento interpessoal, entre amigos, no trabalho, tem muito a ver com o que traz lá de trás, né? Com o que traz de quando era criança. Então, vamos lá. Incumbida das responsabilidades de sua mãe, sentia-se como uma das causas da infelicidade. Devido às proporções monumentais de suas tarefas, nunca experimentou sucesso, apesar de seus esforços heróicos. Naturalmente, seu senso de autoavaliação sofria terrivelmente. Meu pai nos deixou quando eu tinha 16 anos. Minha irmã, nessa época, já tinha saído de casa. Ela era 3 anos mais velha que eu, e tão logo completou 18, conseguiu emprego em período integral e saiu de casa. Restamos apenas minha mãe, meu irmão e eu. Cerca de 5 meses após minha mãe ter entrado no programa de Alcoólicos Anônimos, eu conheci Gary. O primeiro dia que passamos juntos, ele estava dopado. Ele gostou de mim e eu gostei dele.
Ele posou para mim enquanto eu o desenhava, só por brincadeira. Eu me lembro de ficar entusiasmada com o que eu sentia por ele. Foi a sensação mais intensa que já tive em relação a um homem. Ele estava dopado novamente e estava sentado falando devagar. Você sabe como as pessoas falam quando estão sob o efeito de drogas. E tive que parar de desenhar porque minhas mãos começaram a tremer. Hoje eu sei que tive essa reação porque a forma como ele falava era a mesma com que minha mãe falava quando bebia o dia todo. Toda a afeição e amor que eu sentia por minha mãe estavam combinados com a atração física que tinha por ele. Como um homem de boa aparência, que tinha por ele como um homem de boa aparência. Mas naquela altura não tinha ideia do motivo que me fazia agir como agia. Assim chamava aquilo de amor. Não foi nenhuma coincidência o fato da atração de Lisa por Gary e seu envolvimento com ele ter começado logo após sua mãe ter parado de beber. Que a mãe da Lisa, em certo momento, ela chegou num ponto de pedir ajuda, né? Então ela ligou para um grupo de autoajuda e pediu ajuda para parar de beber. E 5 meses depois que isso aconteceu, foi quando ela conheceu o Gary, que era um usuário, né? Um dependente químico. Não foi nenhuma coincidência o fato de Lisa a atração de Lisa por Gary, o seu envolvimento com ele ter começado logo após sua mãe ter parado de beber. Quando Lisa percebeu que a mãe estava se modificando, recuperando-se do alcoolismo sem sua ajuda, reagiu ao fato de não ser mais necessária. Logo, Lisa estabeleceu um novo relacionamento profundo com outro indivíduo viciado. Ela apaixonou-se por um viciado quando sua mãe voltou-se para membros de Alcoólicos Anônimos, à procura de ajuda e apoio para sentir-se melhor. Lisa precisava de um relacionamento com um viciado ativo para se sentir normal. Gary passou a morar com ela quase que de imediato e deixou bem claro nas primeiras semanas que passaram juntos que se alguma vez ele tivesse que escolher entre comprar os seus entorpecentes e pagar o aluguel, optaria pelo entorpecente. Apesar disso, Lisa estava certa de que ele mudaria, de que ele passaria a valorizar o que tinham juntos e a preservar aquilo. Ela estava certa de que o faria amá-la como ela o amava. Gary raramente trabalhava e quando o fazia, gastava todo o salário com as suas drogas de preferência. Inicialmente, Lisa juntou-se a ele no uso de drogas, mas quando percebeu que isso interferia em sua capacidade de se sustentar, parou. Ficou responsável pelo sustento dos dois. Todas as vezes que pensava em dizer a ele para sair de lá, após ter ele novamente tirado o dinheiro de sua carteira, ou após haver uma festa em seu apartamento quando chegava em casa exausta do trabalho, ou após ele não vir para casa à noite, ele comprava uma sacola de mantimentos ou esperava por ela com um jantar pronto, ou dizia a ela que conseguira a droga especialmente para dividir com ela, e a decisão que tomara se desfazia, enquanto Lisa dizia a si mesmo que apesar de tudo, ele realmente a amava. Então ela justificava tudo que ele fazia, né? Tudo que ele aprontava as coisas num dia, no outro dia ele vinha com alguma forma de tentar consertar aquilo, ou com um jantarzinho romântico, ou com um presentinho, ia até um supermercado, fazia algo, falava que precisava dela, falava que amava, e ela acabava desistindo de pôr fim ao relacionamento, né? Certa vez, durante uma discussão em que ela recusou a dar a Gary um cheque que seu pai enviara para ela como presente de aniversário, ele enfiou uma faca em cada tela que ela tinha pintado. Naquela altura, eu já estava ficando tão doente que eu realmente pensei, é culpa minha. Não devia tê-lo deixado tão zangado. Eu ainda me culpava por tudo, tentando consertar o inconsertável. O dia seguinte era um sábado. Gary saíra por um instante e eu limpava aquela desordem chorando
e jogando fora 3 anos de trabalho com as pinturas. A televisão estava ligada e passava uma entrevista sobre uma mulher que fora espancada pelo marido. Não se podia ver sua face, mas ela falava sobre como fora sua vida e descrevia algumas cenas horríveis. E então disse: eu não achei que era tão ruim assim, porque eu ainda podia suportar. Quando ouvi aquela mulher, eu disse em voz alta: mas você merece mais que a pior coisa que pode suportar. Ouvi a mim mesma e comecei a chorar bastante, porque percebi o que merecia de verdade. Para cada tela destruída, eu dizia a mim: nunca mais viverei desta forma. Quando Gary voltou para casa, suas malas estavam feitas e esperando por ele do lado de fora. Lisa chamara sua melhor amiga, que trouxera o marido com ela. Não houve cena alguma, porque meus amigos estavam lá. E Gary foi embora e durante um tempo ele ainda ficou tentando contato com a Lisa, mas ela não atendia, ela não dava retorno, ela simplesmente se afastou, manteve a distância, né? Para mim, Gary era o que o álcool fora para minha mãe. Ele era uma droga sem a qual eu não podia ficar. Autossacrifício sempre foi o meu padrão de vida. Por isso, não saberia quem eu era sem alguém para ajudar-me ou algum sofrimento para suportar. Ela tomara uma decisão séria quando criança. Era retirar qualquer dificuldade da vida de sua mãe através da força do seu próprio amor e abnegação. A decisão logo tornou-se inconsciente, mas continuou a dirigi-la. O fracasso por não ganhar o amor através dos esforços só a fazia esforçar-se cada vez mais. Se o relacionamento que tivemos com nossos pais foi essencialmente de atenção, com expressões apropriadas de afeição, atenção, interesse e aprovação, quando adultos, tendemos a nos sentir confortáveis com pessoas que produzem sentimentos parecidos de segurança, calor humano e autoconsideração positiva. Entretanto, se nossos pais relacionaram-se conosco de forma hostil, crítica, cruel, manipuladora, dominadora, superdependente ou de outras formas inapropriadas, isso é o que parecerá correto para nós, quando nos encontramos com alguém que o expresse. Talvez de uma forma bem sutil, sinais das mesmas atitudes e comportamentos. Sentir-nos-emos à vontade com pessoas com quem nossos antigos padrões doentios de relacionamento são recriados e talvez facilmente embaraçados e mal com pessoas mais gentis, mais amáveis ou saudáveis. Ou ainda, devido ao fato de faltar o desafio de tentarmos mudar alguém para tornarmos essa pessoa feliz ou para obtermos a afeição e a aprovação sonegadas, poderemos simplesmente nos sentir aborrecidos com pessoas mais saudáveis. Existe na maioria dos filhos adultos de alcoolistas e também descendentes de outros tipos de lares desajustados, uma fascinação por pessoas que atraem problemas e vícios à excitação, principalmente a excitação negativa. Então, depois que Lisa se separou de Gary, né, ela passou um tempo quietinha, cuidando dela, procurou alguns grupos de autoajuda também. E após Gary ter ido embora, a paz e a quietude da minha vida me deixaram-me louca. Usei de tudo para não telefonar para ele e começar tudo de novo. Mas devagar, acostumei-me com uma vida mais normal. Não estou namorando ninguém agora. Eu sei que ainda estou doente demais para ter um relacionamento saudável com um homem. Então é o que dizem, né? Na verdade, o pessoal dos grupos, né, de ajuda mútua, eles costumam dizer que é muito importante que durante um tempo, após você ter saído de um relacionamento, que você consegue se identificar como codependente, o mais importante é você passar um tempo com você. Né? É você cuidar de você, você se avaliar, você entender quem você é, o que você realmente quer e ter na sua mente o tipo de homem que você acha que merece, né? O tipo de homem que você quer na sua vida. Porque quando a gente tá
muito carente, né, a gente acaba se relacionando com a primeira pessoa que aparece. Então, se você sai de um relacionamento que te sufocou, que te fez mal, e logo depois você se encaixa num outro relacionamento, com certeza você vai trazer padrões de necessidade do relacionamento antigo. Você vai novamente aceitar coisas que você não deveria aceitar, ou que você não queria mesmo aceitar, né? Você vai passar por cima de situações para estar com a pessoa, porque você não quer mais uma vez ser renegada, não quer se sentir rejeitada, não quer sentir o abandono, né? Não quer sentir fracassada, porque, poxa, mais uma vez eu não consegui fazer com que aquela pessoa me ame, né? Com que mais uma pessoa me ame, e assim a pessoa vai indo. Da mesma forma que sua mãe desenvolvera um vício quanto ao álcool e era incapaz de parar de beber por si só, Lisa desenvolvera com Gary o que era também um relacionamento vicioso. Muitas mulheres jovens como Lisa mantêm a depressão presa dentro de si, desenvolvendo o estilo de amar demais, conforme empenham-se em relacionamentos caóticos, porém estimulantes, com homens doentes, e ficam excitadas demais para cair em depressão, que tarda apenas no nível da consciência. Então muitas mulheres elas se relacionam para poder sair daquela questão, né? A mulher tem um quadro depressivo e ela se relaciona com alguém que faça ela tirar o foco dela. Então ela vai se relacionar, vai entrar num relacionamento conturbado, um relacionamento problemático, né? Com uma pessoa indisponível, onde ela tem que estar correndo atrás da pessoa, com que ela sinta aquela emoção de ver a pessoa, mesmo que a pessoa não retribua, né, em nada, ela sente um certo prazer em viver aquilo, porque de certa forma ela tira o foco dela realmente, né? Principalmente mulheres que estão em questão de depressão, com quadros depressivos. Elas tiram o foco delas, focam num outro problema e elas conseguem passar por aquilo. Mas muitas vezes, por conta de padrões vindo de famílias disfuncionais, essas mulheres acabam tendo relacionamentos totalmente doentios, né? E uma coisa que é legal avaliar é isso: quantos relacionamentos doentios você tem, né? Com quantas pessoas você se relacionou de uma forma doentia? Seja relacionamento romântico, seja família, seja amigos. Quantas vezes, né, você se relacionou com pessoas dessa forma? Que isso é uma questão bem importante. E como acontece com o álcool e drogas, os relacionamentos incontroláveis que proporcionam a distração necessária também possuem, por sua vez, uma carga de dor. Estar em relacionamento, ou seja, estar só consigo mesma, estar sem relacionamento, ou seja, estar só consigo mesma, pode ser pior que estar no grande sofrimento que o relacionamento provoca. Porque ele estar sozinha significa sentir a combinação da grande dor do passado e a dor do presente. A recuperação de relacionamentos viciados envolve conseguir a ajuda de um grupo de apoio apropriado, tratamento terapêutico, para se quebrar o círculo do vício e para se aprender a buscar sentimentos de autoavaliação e bem-estar de outras fontes que não de um homem, para sustentar esse sentimento. A chave está em aprender a viver uma vida saudável, satisfatória e serena, sem depender de outra pessoa para ser feliz. Aqueles envolvidos em relacionamentos viciados e aqueles presos na teia do vício químico, a convicção de que podem lidar com o problema sozinhos geralmente evita que peçam ajuda e assim impedem a possibilidade de recuperação. Eu posso fazer isso sozinha, que as coisas às vezes ficam bem pior, é por causa da convicção. Eu posso fazer isso sozinha, que as coisas às vezes ficam bem piores antes de começarem a melhorar. A condição de Lisa piorava porque tanto sofrer por amor como ser viciada num relacionamento são fatos romantizados por nossa cultura. Da música popular à ópera, da literatura clássica a romances mais suaves, de novelas a peças teatrais e filmes aclamados pela crítica, somos rodeados de inúmeros exemplos de relacionamentos não recompensadores e imaturos, que são glorificados e exaltados mais e mais. Esses modelos culturais dizem-nos que a intensidade do amor é medida pela dor que causa e que aqueles que sofrem realmente amam demais. E realmente, né, se a gente for analisar, tanto na questão
da dependência química, tá? Vamos colocar a dependência do álcool, que é o que é mais romantizado na nossa sociedade, né? A sociedade mostra que beber é normal, que beber é legal, que se você bebe, você faz parte de grupo, se você bebe, você é uma pessoa descolada. E a pessoa acaba entrando naquela questão por conta da mídia, né? Os padrões, as crenças que ela vai alimentando dentro dela. E com o relacionamento, muitas vezes é a mesma coisa. Tanto acontece de romantizarem o sofrimento, né? A mulher que suporta tudo, nossa, como essa mulher ama, né? E as pessoas olham para ela como uma heroína, sendo que deviam olhar para ela como uma pessoa que precisa de ajuda, porque a pessoa que passa por várias situações para estar com outra pessoa, independente do que ela passe, é uma pessoa que está precisando de alguma forma de uma ajuda, né? Ela precisa descobrir dentro dela alguma questão, alguma situação que ajude ela a se sentir completa. E ela entenda que por mais que ela ame o outro, se aquilo não faz bem para ela, ela não tem que estar naquela situação, né? Mas as pessoas romantizam, principalmente quando é mulher. Romantizam o sofrimento da mulher durante a gravidez, no parto, na criação dos filhos. Avaliam a criação, a mulher, o sofrimento da mulher em relação ao lar, né? A mulher que se mata de trabalhar, cuidar de filhos, cuidar de marido, cuidar de casa. Ela é uma heroína, né? Não olham para essa mulher como uma pessoa que se sobrecarrega e que em um certo momento ela pode desenvolver alguma questão de um transtorno psicológico por conta dessa pressão, né? Por conta dessa questão toda, porque não é fácil, né? Costumam olhar para a mulher como, olha, uma mulher forte, caraca, ela é forte, né? Ela tem filhos, ela trabalha, ela estuda, ela ajuda o marido, ela cuida do marido, o marido olha como é bem cuidado, né? Marido bem arrumado, marido, né, com a pele viçosa, a roupinha limpinha. Olha como essa mulher, né? E acabam deixando de lado olhar para essa mulher como uma pessoa que necessita de ajuda, né? Que necessita de ser vista com respeito. E o que ela traz? Muitas vezes tudo isso vem, o que acarreta tudo isso, as questões subjacentes dessa dependência toda, tá lá atrás. Na criação, na família disfuncional. Eu acho que, como eu sempre falo, né? Acho que ninguém consegue falar que não conhece. Por mais que a sua família tenha sido uma família um pouco mais tranquila, é impossível dizer que não conhece uma família disfuncional, né? Uma família de pessoas que sofreram, de pessoas que sofrem com a questão do alcoolismo, da dependência química, ou mesmo da dependência emocional mesmo, né? E isso tudo vem de lá de trás. Isso tudo tem que ser avaliado, tem que ser identificado. A pessoa tem que aprender novos padrões de pensamento, novos padrões em questão da autoestima, entender, né, as necessidades dela, reconhecer os limites, saber impor limites. E isso tudo você só aprende quando você consegue modificar o seu padrão de pensamento destrutivo. E a própria pessoa se acha forte. A codependente sente prazer em ser necessária. Realmente, é uma das coisas que fazem a codependência, né? E muitas vezes, por conta disso, em algum momento na vida do codependente, ele precisou ser necessário. E aquilo satisfez de alguma forma. Ele se sentiu bem. E como a autora diz, em algum momento ele foi negligenciado, né, na infância, pelo tratamento dos pais, e cresceu com aquilo, né? Cresceu com aquela questão de, se eu for necessária, se eu puder ajudar, se eu puder fazer, as pessoas vão gostar de mim, então eu tenho que fazer. Mesmo que isso me faça mal, eu tenho que fazer. Como é que eu vou desagradar? Como é que eu vou falar um não, né? E quando a pessoa vai em busca de um grupo de ajuda mútua, busca de ajuda profissional, ela vai aprendendo a lidar com um padrão de pensamento diferente. Ela começa a buscar dentro dela a questão da autoestima, né? Ela consegue encontrar dentro dela a autoestima, ela consegue se reconhecer como pessoa, entender as necessidades dela, né? E valorizar quem ela é. E onde ela começa a conseguir colocar limites. E assim, não são só limites em questão de relacionamento romântico, são limites em todas as questões. Porque muitas vezes a codependente, ela, por essa necessidade mesmo de ajudar o outro, de ser necessária, de se encontrar como alguém que faz algo, né, de útil na vida,
ela se negligencia demais. Então ela deixa de cuidar dela para cuidar do outro. Ela deixa de falar o que ela pensa para acatar o que o outro tá falando. Isso vale para relacionamento romântico, isso vale para amizade, isso vale para um trabalho. Muitas vezes a mulher que é codependente, ela se torna codependente de várias situações. No relacionamento, de um amigo, no trabalho, né? Ela depende demais de agradar alguém, ela precisa ser agradável, ela precisa ser necessária. E tudo isso faz mal, né? Tudo isso leva a pessoa a desenvolver depois quadros de problemas psicológicos, né? Então a saúde mental da mulher que ama demais é necessária demais ser trabalhada, né? Precisa ser trabalhada. E é como eu estava falando, isso começa a partir do momento que você consegue se identificar, né? Consegue entender os seus padrões, consegue entender onde você vai, por que você vai, onde você vai, por que você vai. E aí você consegue modificando essas coisas, né? Que é só a partir desse momento. Enquanto a pessoa não identifica, uma vez eu vi um escrito que falava assim: é impossível alguém se mudar se ela não identificar o padrão dela como uma coisa que causa prejuízo, né? Então, enquanto você não achar que aquilo te faz mal, você não entendeu o quanto aquilo te faz mal, o quanto você merece mais, o quanto você está se dedicando e se entregando, né? Você não consegue sair desse padrão. E assim, tem que ter aquela questão da autoestima, entender que você tem que se valorizar em primeiro lugar. Antes de você amar alguém, você tem que se amar. E a autoestima, as pessoas às vezes confundem um pouco essa questão de autoestima, né? Que acham que a autoestima é só você se vestir bem, você ser vaidosa, né? Usar um batom, mudar um cabelo. Mas não, a autoestima vem muito além disso. Eu costumo falar que eu mesma, né? Vou me colocar como exemplo. Por um bom tempo eu não tive minha autoestima elevada. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, de fazer amizade muito fácil. Eu fui muito assim, independente e segura de mim. Mas isso também tem questões lá atrás, né? Que me empurraram para colocar uma armadura e colocar o peito na frente das questões. Mas eu não tinha uma autoestima muito boa, porque eu não cuidava de mim. Eu me preocupava em cuidar das pessoas à minha volta. Quando eu tive meus filhos, cuidar dos meus filhos demais, e eu, né? Não dizendo que eu tivesse que deixar de cuidar deles, mas um exemplo que eu sempre costumo dar. Eu era fumante, né? E como fumante, eu sempre cobrava dos meus filhos que não fumassem, porque aquilo fazia mal. Mas aquilo fazia mal pra mim também, né? E por que eu não queria que eles fumassem, cobrava deles para que eles mantessem a saúde deles em dia, e não fazia isso com a minha saúde, né? Eu não procurava cuidar da minha saúde, me cuidar com alimentação saudável, boas noites de sono, sabe, um momento de lazer. Mas eu passava tudo isso pra eles. Eu queria que eles fizessem isso, porque eu sabia que isso ia ser bom pra eles. Mas eu não fazia pra mim. E aí hoje, graças a Deus, né, não sou mais fumante, parei com o cigarro, eu sei que eu sou uma dependente química, e como dependente química eu corro o risco de ter uma recaída, mas eu me esforço bastante para isso. Uso bastante as questões da terapia cognitivo-comportamental para reprogramar os meus pensamentos, né, mudar os meus padrões de pensamento em relação ao fumo, né, ao cigarro e ao prazer que eu sempre identifiquei que ele me dava, para mudar isso. Mas eu olho dessa forma. Então eu não tinha uma autoestima legal, porque eu não cuidava de mim, eu cuidava do outro, né? Eu cobrava de amigos, do meu pai. Eu tive um pai com problema de dependência química. Eu cobrava muito do meu pai que ele não fizesse o uso da droga que ele usava, né? Eu cobrava dele, mas eu tava me drogando também, sabe? Eu tava acabando com a minha saúde. E fora isso, fora o cigarro, eu tive problema com o álcool também. Graças a Deus, não cheguei a um nível de alcoolismo agudo, né? Mas eu cheguei num nível de compulsão, né? De abuso. Eu não bebia todos os dias, eu bebia só no final de semana, mas quando eu bebia de verdade, né? E eu tinha no álcool aquela visão na bebida, eu tinha aquela visão de que era prazeroso e fazia parte, porque eu cresci dentro de uma família que continha tudo isso, né? E isso é uma longa história que eu conto outra hora, mas vamos voltar. E eu cobrava muito do meu pai essa questão. E como que eu podia cobrar dele se eu estava também intoxicando o meu corpo, né?
Então eu me preocupava muito com ele. Não, mas ele pode morrer, mas ele pode ter um problema de câncer, ele pode... Mas e eu? Então a autoestima vai muito além de só se vestir bem, só cuidar da aparência. A autoestima é como você se vê. Se você procura médico, se você faz seus check-ups, como você cuida da sua saúde, sabe? E o codependente, muitas vezes, ele abandona tudo isso. Ele olha só pro outro. Ele não se importa com ele, né? E é muito importante essa busca. Então aqui, para concluir, que daqui a pouco o nosso tempo tá acabando. Ah, não, temos alguns minutinhos ainda. Devemos desenvolver conscientemente uma maneira mais aberta e madura de relacionamento, que é a forma apoiada pela indústria cultural, trocando assim o tumulto e a agitação por uma intimidade maior. Então, muitas vezes a gente busca, né? Eu sempre fui eu sou uma mulher que ama demais, né? E eu sempre falava, eu gosto de homens que me dão frio na barriga. Mas o que era o frio na barriga? Era aquela incerteza do relacionamento, sabe? Era o fato do homem, tipo, ser inacessível. Ou muitas vezes o homem que tinha um padrão parecido com o padrão do meu pai. Eu busquei muitas vezes em relacionamentos o padrão que eu vivia com o meu pai, né? Busquei o meu pai e eu buscava fazer o quê? Eu buscava cuidar daquela pessoa, né? Porque eu não tinha conseguido cuidar do meu pai. Eu perdi meu pai há 26 anos, vai fazer 27 agora esse mês agora, faz 27 anos, fevereiro. Fazem 27 anos que eu perdi o meu pai por conta do uso de drogas, né? Do abuso com as drogas. Então, há 27 anos atrás eu perdi o meu pai, usuário, né, dependente químico. E eu tinha aquela questão comigo. Eu podia ter feito, eu devia ter feito, eu não fiz, eu não cuidei. E eu me tornei uma mulher que ama demais por conta disso. Eu aturei muito relacionamento, eu me relacionei com muitos homens, com homens problemas, com questão de alcoolismo, questão de dependência química, sabe, homens indisponíveis, mas todos os homens que tinham aquele padrão que me lembrava ele, o timbre da voz. Hoje eu identifico isso, há algum tempo atrás eu não identificava, o timbre da voz, a forma de falar, a forma de andar, e eu me relacionava com a pessoa, e muitas vezes eu queria que a pessoa saísse daquele quadro, né, e tivesse uma vida normal, e quando a pessoa saía, eu perdia totalmente o interesse, né, então tipo assim, já fiz o meu papel. E aí eu me relacionava com outro que tinha um problema parecido, alguma coisa do tipo. E assim foram diversos relacionamentos meus. Diversos relacionamentos meus. Eu buscava por pessoas problema, porque eu, de certa forma, eu buscava o meu pai nessas pessoas. E hoje eu entendo que eu não preciso buscar o meu pai. Eu fiz por ele o que eu pude fazer. O momento dele aqui foi esse, né, de acordo com a minha crença, o momento dele aqui foi esse. Ele passou pelo que ele tinha que passar, eu pude ajudar da forma como eu pude ajudar, e agora a vida que segue, né? Eu não vou poder resolver o que aconteceu 27 anos atrás, mas eu tenho que resolver a partir daqui pra frente, cuidar de mim, identificar. Hoje eu trabalho como terapeuta em dependência e codependência química, mas eu já entendo que eu não vou salvar a vida de ninguém, né? Eu tô aqui pra ajudar e passar informação sobre um assunto que me fascina. Eu gosto muito dessa questão de entender como o cérebro ele lida com essas questões, né? Como que o cérebro lida com a questão da dependência química, dos relacionamentos, do comportamento. Isso é uma coisa que me fascina. Mas eu sei que eu não sou a salvadora. Eu não vou poder salvar ninguém. Só vou poder ajudar e passar o conhecimento que eu tenho ido buscar. Deixa eu ver aqui. Nossa, realmente, meu pai fala igual ao meu marido. Então, a gente costuma buscar, e eu sempre fiz isso, né? Eu sempre me relacionei com homens, assim, e incrível que eu olhava para os homens, eu encontrava algo que lembrasse ele, né? Meu pai não era de beber, mas ele era usuário de drogas mesmo, né? E perdi ele por conta disso. E eu acabei me relacionando com vários homens que tinham problema com dependência química, sabe? Ou era alcoolismo, ou era dependência de outros tipos de droga mesmo. E eu tentava sempre ajudar, né? Eu me relacionava com essas pessoas e às vezes as pessoas falavam pra mim assim, eu já ouvi uma questão assim, você só gosta do que não presta. Quando a pessoa começa a prestar, você não quer mais. Então me estereotipavam, colocavam pra cima de mim um pré-julgamento de que eu queria me envolver com a pessoa problema, porque era da pessoa problema que eu gostava. Mas hoje eu entendo que eu queria salvar a pessoa problema. E quando eu conseguia salvar, eu tipo assim, já fiz o meu papel, acabou por aqui. A minha missão com essa pessoa acabou. E eu partia pra outra, né? E alguns não conseguia ajudar, infelizmente.
Mas hoje eu entendo e hoje eu consigo identificar a minha codependência, né? Como que ela funcionou e por quê, né? Porque eu me relacionei com as pessoas que eu me relacionei e hoje eu também tô nesse processo, né? De me entender como mulher, de entender quais são os meus padrões, de por que eu fazia aquilo e o que realmente eu quero. São questões que não tem negócio dentro de um relacionamento, né? Situações que são inegociáveis. Pra mim, eu sou totalmente monogâmica. Eu quero um relacionamento monogâmico. Acabou, né? E isso pra mim não tem negócio. Se eu tiver com uma pessoa e a pessoa souber que a pessoa me traiu, hoje eu consigo falar, não, a partir de hoje eu não te quero mais. Antes, eu ainda tentava, não, acho que eu tô errada. Não, mas acho que não foi bem isso. Fingia que não vi. Ah, não, mas peraí. Tipo aquela coisa de vigiar celular, de vigiar bolso, de sentir cheiro em casa. Era uma coisa doentia, por medo de ser traída. Mas hoje não, a questão é essa. Eu não aceito. Se você fizer, a gente acaba por aqui. Né? E eu continuo a minha vida, continuo o meu caminho, porque hoje já não tenho mais tanto medo de ficar sozinha, que eu tinha medo. Eu achava que tipo, eu não era suficiente, né? Então, assim, se eu não manter essa pessoa comigo, peraí, como que eu vou... Eu costumava fazer uma brincadeira, que eu falava assim, eu preciso cuidar da minha feira, né, manter a minha feira, tipo assim, já tem esse aqui, eu vou cuidar, porque se eu perder esse aqui, pode ser que eu não encontre outra coisa lá na frente, independente do padrão da pessoa, né. E é isso, gente. Acho que a importância da leitura de hoje é a gente identificar como que foi, entender como foi nossa família lá atrás, né? Quais foram nossos padrões de relacionamento. Dando um show. Então, todos codependentes em algum grau. Então, somos todos dependentes. Deixa eu ver, não entendi aqui. É bem isso mesmo. É bem isso que acontece. Na verdade, se a gente for parar pra pensar, todo mundo tem um grau de codependência, né? Mas as pessoas que vieram de uma família mais estruturada, elas conseguem identificar pessoas e lidar com pessoas de uma forma diferente hoje. Porque uma pessoa que cresceu numa família onde ela se sentia segura de impor sua opinião, se sentia valorizada, tinha a atenção necessária, hoje ela não vai querer um relacionamento com uma pessoa que ofereça menos do que o que ela teve lá atrás. Na maioria das vezes, o codependente, seja um codependente químico ou o codependente emocional, né, ele busca algo que faltou lá atrás, né? Ou ele busca o padrão de identificação que ele teve lá atrás. Se a pessoa veio de uma família onde ela não tinha atenção, hoje ela pode ser que ela busque atenção de qualquer forma, né? Tem aquelas pessoas que acabam se expondo demais, tem aqueles que querem ser agradáveis demais, né? Porque eu preciso mostrar que eu sou uma pessoa boa para estar do seu lado. Porque eu nunca tive isso. Então, tipo assim, a pessoa que me ofereceu um pouquinho de atenção, nossa, como ela gosta de mim, cara. Ela até fez tal coisa por mim, né? Olha como que ela me trata bem. E muitas vezes, não é bem essa questão, né? A pessoa te trata bem pela conveniência, né? Que foi nos casos do livro que a gente leu. Alguns relacionamentos aqui, o homem tratava a mulher bem por questão da conveniência. Que é esse Gary mesmo. Poxa, como é que você vai morar com uma pessoa que falar pra você assim, o dinheiro que eu pegar, se eu tiver que escolher entre pagar o aluguel e comprar a droga que eu uso, eu vou comprar a droga que eu uso. E você vai continuar com a pessoa, né? A gente identifica que tá num padrão doentio, alguma coisa não tá certa aí. Porque a pessoa que, no caso, tem um padrão saudável de relacionamento, ela vai falar, não, peraí, né? Primeiro que já seria difícil de uma pessoa que está num padrão saudável se relacionar com uma pessoa que está numa dependência química ativa, né? Porque já sabe que é um relacionamento padrão, é um relacionamento problema. Então a pessoa já não se relacionaria com alguém assim. Se ela se relacionou e a pessoa colocou, não, aqui é assim, mesmo que você não goste, você aceita aquilo, alguma coisa está errada, né? Alguma coisa dentro de você está faltando para você passar por cima do seu desejo, dos seus valores para estar com uma pessoa. Quando você faz isso, é notório que tá faltando alguma coisa e é momento de procurar ajuda, né? Então, por isso tem, para mulheres que amam demais, tem o grupo do MADA, tem a Lanon, Naranon, que são para família de dependentes químicos, né? E para codependentes. Tem
se eu não me engano, tem o Alanon Team, acho que é isso. Eu vou deixar aqui nas descrições. É o Alanon Team, que no caso são para os jovens, para os filhos, né? Porque a forma de lidar com a esposa ou os filhos adultos é diferente da forma de lidar com o jovem. Então tem alguns grupos de autoajuda que são muito bons, que eles têm, a maioria deles trabalha com os 12 passos, né? Que eu entendo os 12 passos como uma filosofia de vida, que é uma forma de você se reencontrar, você se autoconhecer e você mudar alguns padrões da sua vida, alguns comportamentos que vão te fazer sair daquele ciclo, né, que você se colocou, de repente, no ciclo de codependência. Então, eu sempre falo nas minhas lives do livro que a pessoa pode buscar no Google, coloca lá grupos de ajuda mútua codependente, vai aparecer vários, né? Tem um também que eu sempre indico, que é da Neuzinha Broto, que a Neuzinha é uma especialista em codependência, né? Ela escreveu até um livro que ela fala sobre a história do filho dela, que foi dependente químico, tudo. E hoje ela se especializou nisso. E ela tem um grupo também que ela ajuda muitas mulheres codependentes. E eu sempre indico também o link deles do WhatsApp. Aí quem quiser, ou quem quiser indicar pra alguém, gente, porque é muito importante a gente entender que isso não é uma vergonha, não, tá? Ser um codependente não é uma vergonha. É uma coisa que a gente não escolhe, é uma coisa que acontece. E é assim, não é uma vergonha você ter chegado até aqui como dependente. Mas a partir de agora, que você tem o entendimento de que você é um codependente, já é uma responsabilidade sua fazer essa mudança, né? Você se mudar como pessoa, você se melhorar no seu desenvolvimento pessoal a partir daqui, já é uma responsabilidade sua. Ter chegado até aqui como codependente, não. Não é vergonha e não é culpa sua. Mas a partir do momento que você entende o que está acontecendo com você, você já se torna responsável pelo seu sofrimento, pela sua melhora, pelo seu desenvolvimento. E temos mais um minutinho. Então, é muito importante que a gente busque ajuda, busque se autoconhecer, busque se autodesenvolver, entendeu? Para tomar a responsabilidade por tudo isso nas nossas mãos e fazer a mudança, né? Costumam dizer que foi o meu professor do curso de dependência química, de terapeuta, né, em dependência química. Ele falou uma frase que eu não me lembro de quem, mas ele falou o seguinte: quem come do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. Então, se você vive hoje no conformismo, se você vive hoje na sua zona de conforto, e você começa a identificar os seus padrões e ver que não são saudáveis para você, já se torna a sua responsabilidade sair daquilo. Então, acabou a zona de conforto. Para quem não sabe sobre codependência, para quem não entende, beleza, a pessoa conviver com isso. Mas a partir do momento que você começa a pegar entendimento, conhecimento sobre o assunto, então já é sua responsabilidade, tá bom? Então, gente, mais uma vez, obrigada por quem tá aqui, obrigada por quem vai assistir depois. A live vai ficar salva, tanto no Instagram como no YouTube. Quem tiver conhecidos, manda live, sabe? Se inscreve no grupo, convida pessoas para se inscrever no meu Instagram, né? Quarta-feira que vem, 19h30, vamos continuar a nossa leitura do livro, pegando mais um capítulo, conhecendo mais uma história de uma mulher codependente, tá? E vamos lá, gente. Eu vou deixar no meu Instagram essa semana, eu vou colocar uma atividadezinha aí pro pessoal que quiser ir fazendo tipo uma terapiazinha em grupo, né? Eu vou colocar algumas atividades aí pra gente ir fazendo e comentando no post, sabe? Para o autoconhecimento e pra gente estar desenvolvendo aí alguma questão de sair desse quadro, né? De dependência, de codependência. Tá bom, gente? Então, obrigada mais uma vez por quem esteve aqui. Espero que tenham gostado. Espero que tenha sido válido, tá? E espero vocês na próxima quarta. E no meu Insta eu vou estar postando algumas coisinhas. Eu espero que vocês interajam, sabe? E compartilha, manda para pessoas que vocês conhecem, convidem outras mulheres para estar participando da live. Eu ia fazer ela no Meet, mas ele ia ficar muito restrito. Então eu decidi fazer aqui no Instagram, que mais pessoas têm acesso, mais mulheres podem assistir a live mesmo gravada, né? E a gente pode levar esse assunto mais pra frente, tá bom?
Então, beijo pra quem fica, até quarta. Gente, amanhã eu não sei, amanhã eu tenho uma live com o Antônio aqui também, 7h30, mas a gente vai falar sobre dependência química. Quem quiser aparecer, será um imenso prazer. Que bom, querida, obrigada, viu? Eu que agradeço a presença de vocês. Então, tchauzinho, gente. Beijo, beijo, até a próxima. Antes que o Insta ele derruba a nossa live.